Capítulo 743, Limpeza. Tradução Júnior. Revisão. Azel Padrim. Uma matriz de luz púrpura negra apareceu subitamente em um espaço silencioso numa cadeia de montanhas escassamente povoada, nas profundezas da região noroeste da região oriental do Shan. A matriz de luz cintilou antes de chegarem a um pico da montanha e 4 figuras saíssem de dentro dela. Os 4 indivíduos chegaram ao topo da montanha. Eles ofegaram um pouco antes de observar os arredores com uma expressão grave. Como conseguimos perturbá-los? Lindong olhou para o pequeno Martin e perguntou. O pequeno Martin franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele pensou, a pessoa que está nos perseguindo deve ser um dos 3 grandes chefes de seita Portão Yan. Quando saltamos pelo espaço, pude detectar que ele estava usando uma técnica secreta para nos rastrear. No entanto, alguém provavelmente usou outra técnica secreta para atrapalhá-lo. Lindong ficou momentaneamente assustado. Houve mesmo alguém que se atreveu a interromper a técnica secreta de um dos 3 chefes de seita Portão Yuan. Sim. Essa pessoa que interveio também é extremamente poderosa e definitivamente não é um indivíduo comum. No entanto, não sei quem ele é e por que ele escolheu ajudar-nos. O pequeno Martin franziu a testa e disse. Lindong também franziu levemente as sobrancelhas. Ele refletiu por um momento antes que suas pupilas se concentrassem de repente. Ele virou-se para olhar para Yin Guanyuan. Neste momento, os grandes e brilhantes olhos de Yin Guanyuan também estavam olhando de volta para ele. Mestre da seita. Pai. 2 vozes foram emitidas simultaneamente de suas bocas. Haviam poucas pessoas na região leste de Xuan que pudesse deter um dos 3 grandes chefes da seita Portão Yan. Além disso, era alguém que os ajudaria por sua própria vontade. Provavelmente não havia mais ninguém além de Ying Xuanzi. O mestre da seita da Wu. O pequeno Martin ficou atordoado por um momento. Ele imediatamente chegou a um súbito entendimento e riu. Parece que ele é um bom companheiro. Na verdade, ele secretamente nos deu uma mãozinha. Lindong encolheu os ombros antes de olhar para Yin Guanyuan. A razão pela qual Ying Xuanzi interveio foi provavelmente porque ele tinha trazido tanto Yin Guanyuan quanto a citara celestial da Fênix. Parece que trazer essa garota desta vez foi uma decisão verdadeiramente sábia. Caso contrário, era provável que eles hoje estivessem em grandes apuros. Embora Lindong não tivesse receio de nada, ele também estava ciente de que com sua força atual, um confronto frontal contra um chefe de seita do Portão Yuan provavelmente não seria diferente de um verme que tentava sacudir uma árvore. No entanto, como Ying Xuanzi foi capaz de sentir que eles estavam em perigo, era provável que ele também estivesse ciente das coisas que eles tinham feito. Estamos a ser bisbilhotados a expressão de Lindong tornou-se pouco natural por um momento. Quando ela viu a expressão dele, Yin Guanyuan se virou um pouco culpada. Ying Xuanzi provavelmente foi capaz de bisbilhotá-los por causa do selo deixado dentro da sua citara celestial da Fênix. Lindong riu involuntariamente quando viu a expressão de culpa de Yin Guanyuan. Ele refletiu por um momento antes de apertar a mão. Aquele aglomerado de luz do espírito Yuan que continha o espírito Yuan do Elder Jiang apareceu dentro de sua mão. Pequeno Martin, você pode montar algumas defesas primeiro. Eu planejo remover completamente a consciência dentro deste espírito Yuan. Caso contrário, aquele chefe da seita do Portão Yuan poderá ser capaz de encontrá-lo. Lindong falou com o pequeno Martin. Depois de experimentar as táticas chocantes do chefe da seita do Portão Yuan, ele claramente tinha se tornado ainda mais cauteloso. Muito bem. O pequeno Martin concordou quando ouviu isso. A cena anterior foi de fato um pouco chocante. Ele ponderou por um momento antes de falar. Sua bolsa de Qiankun ainda deve ter pílulas Nirvana, certo? Lindong jogou sua bolsa de Qiankun para o pequeno Martin e disse. Como havia um rio de pílulas dentro da seita, não havia necessidade de usar as pílulas do Nirvana que foram obtidas no antigo campo de batalha. Eu devo ter mais de 20 milhões de pílulas do Nirvana. Só esta quantia miserável? Eu precisaria de pelo menos 40 milhões de pílulas do Nirvana para montar uma grande formação. O pequeno Martin franziu a testa e disse. Lindong quase cuspiu uma boca cheia de sangue fresco quando ouviu suas palavras.
Ele olhou para o pequeno Martin com os olhos arregalados. Montar uma grande formação exigiria 40 milhões de pílulas Nirvana. Porque este sujeito estava ficando cada vez mais ganancioso. Se não fosse porque Lindong confiava nele, era provável que ele suspeitasse que este companheiro queria secretamente roubá-lo. Por favor, pense sobre os tatus daquele chefe da seita Portão Yuan. Se eu não interromper completamente a energia Yuan deste local, ele definitivamente sentirá algo quando você remover a consciência do Elder Jiang. O pequeno Martin falou impotente. Lindong ficou sem palavras. Ele falou de forma deprimida. Eu só tenho essas pílulas Nirvana. Pequeno Martin também ficou um pouco sem palavras. Foi inesperado que, depois de tanto trabalho, Lindong só tivesse essa quantidade de bens de pé ao lado deles. Xiao Yan esfregou a cabeça quando viu os dois indivíduos deprimidos. Ele calou a boca e não falou. Normalmente, quando ele estava com os dois, ele não precisava se preocupar com questões como o gerenciamento das pílulas Nirvana. Tudo que ele tinha que fazer era treinar e lutar. Enquanto Lindong e pequeno Martin estavam se sentindo impotentes, a jovem, ao lado deles de repente arregalou seus grandes olhos. Ela abriu sua boca e falou. Se estão necessitando de pílulas Nirvana, eu tenho algumas aqui. Depois disso, ela jogou um saco Qiankun vermelho para eles, quando eles de repente se viraram para olhá-la. Pequeno Martin pegou a bolsa Qiankun de Yingguan Yuan. Sua energia mental varreu-a antes que suas sobrancelhas se torcessem imediatamente. Ele disse sorrindo, você é de fato a filha do mestre da seita Dao. Há pelo menos 40 milhões de pílulas Nirvana dentro. 40 milhões? Lindong esfregou o nariz. Ele olhou para Yingguan Yuan e disse, eu não sabia que você era uma princesinha rica. Suas palavras são realmente ácidas. Yingguan Yuan torceu seu nariz e disse em gargalhadas. O rosto de Lindong ficou vermelho. Ele se sentiu uma ponta de angústia no coração. Ele só conseguiu acumular essa pequena soma, apesar de ter lutado amargamente ao longo dos anos. No entanto, no final, tudo que a outra parte fez foi tirar uma bolsa e jogar, e isso instantaneamente o fez sentir-se como um pobre. De pé ao lado deles, pequeno Martin pegou a bolsa Qiankun. Ele ignorou aqueles dois enquanto balançava seu dedo. Uma maré vermelha brilhante de pílulas saiu assobiando da bolsa Qiankun. Depois disso, era como um grande dragão vermelho brilhante piscando pelo céu quando começava a girar. Ondas após ondas de Ki Nirvana foram desencadeadas e abalaram diretamente o poder natural Yuan neste local. Até mesmo o espaço em si foi gradualmente distorcido. Numerosos raios de luz se espalhavam e cobriram a montanha onde se encontrava o grupo de Lindong. Você pode começar agora. O pequeno Martin bateu palmas falando a Lindong. A expressão de Lindong se tornou cada vez mais grave quando ele ouviu isso. Imediatamente, aquele aglomerado de luz apareceu lentamente em sua mão. Neste momento, os raios de luz negra também se espalharam rapidamente. Swoosh! Com a remoção do raio de luz negra, a luz que envolvia o aglomerado se rompeu repentinamente e uma forma de luz dourada saiu de dentro dele e rapidamente começou a fugir. Para onde você está indo? Lindong sorriu levemente quando viu esta cena. Ele abriu a boca antes que o símbolo preto antigo e incomum fosse disparado dela. Ele apareceu imediatamente no céu acima da forma de luz dourada e se transformou diretamente em um buraco negro circular giratório. O poder devorador cobriu a luz dourada. Poder devorador? Você realmente possui o símbolo ancestral devorador. Um grito agudo e horrorizado foi emitido de forma aguçada, quando a luz dourada estava sendo gradualmente absorvida pelo buraco negro. Você realmente se atreve a me refinar? O chefe da seita com certeza vai sentir isso. Nenhum de vocês será capaz de escapar então. À beira da morte, mas você ainda é capaz de dizer tantas besteiras. Os olhos de Lindong ficaram um pouco frios antes de sua técnica de selagem mudar. A velocidade de rotação do buraco negro aumentou repentinamente e o poder devorador corroeu o espírito Yan. Ele continuamente começou a apagar sua consciência. Ah, pare! Não apague a minha consciência. Eu não quero morrer. Após a contínua erosão do poder devorador, a consciência do Elder Jiang estava sendo gradualmente apagada.
Numerosos gritos miseráveis e agudos eram continuamente emitidos de dentro para fora. No entanto, Lindong não se importava. Seus olhos estavam frios e indiferentes enquanto ele circulava seu poder devorador para remover continuamente a consciência do infeliz Elder. Enquanto Lindong ativava o símbolo ancestral devorador para apagar a consciência do Elder Jiang, o pequeno Martin de repente olhou para Yin Guanyuan. Imediatamente, ele desviou o olhar. Como Lindong havia ativado o símbolo ancestral devorador na frente dela, era provável que ele confiasse nela. Nesse caso, não havia necessidade de ele dizer nada. Ele estava ciente de que Lindong sempre agiu de forma cautelosa e não confiaria facilmente em ninguém. No entanto, como ele tinha escolhido mostrá-lo a ela, ele a tratava claramente como um deles. Este processo continuou por meio-dia. Somente depois, o pequeno Martin sentiu que a consciência dentro do espírito Yuan havia desaparecido completamente. Bus. Uma ondulação extremamente obscura irrompeu de dentro do espírito Yuan, pouco antes da consciência dentro dele desaparecer completamente. Entretanto, quando estava prestes a se espalhar, foi bloqueado por um raio de luz que desceu do céu. Finalmente, ele desapareceu deste mundo. Ele se recusa a ir em paz mesmo após a morte. O pequeno Martin assistiu indiferente a esta cena. Entretanto, ele estava secretamente aliviado por ter montado uma formação. Caso contrário, se essa flutuação fosse emitida, ela seria definitivamente sentida pelo chefe da seita do Portão Yan. Naquele momento, era provável que eles tivessem que fugir novamente. Swoosh! Lindong sentou-se. Ele acenou com a mão antes que um aglomerado de luz dourada e brilhante voasse do buraco negro e pousasse em sua palma direita. Logo depois, ele apertou sua mão esquerda antes que a seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra, em forma de bebê dourado, aparecesse num piscar de olhos. A mão direita de Lindong segurou o espírito Yuan, que teve sua consciência removida, enquanto sua mão esquerda segurou o bebê dourado. Ele exalou uma respiração profunda antes de fechar os olhos lentamente. Desta vez, ele queria utilizar esses dois itens para ajudar a formar um espírito Yuan inicial.